certa. Se Deus faz de coisa certa, então as coisas têm que ser certas. Então ele contava para o pai o que os irmãos faziam de errado. E aí os irmãos não gostavam dele. Os irmãos queriam que ele não contasse. Os irmãos queriam que ele ficasse igual eles lá. Só que o caráter de José era diferente. José era uma pessoa que ele começou a aprender as coisas, estudar. O pai dele começou a ensinar as coisas a ele. Por que os outros não aprendiam? Os outros não interessavam. Não é todo mundo que tem interesse. Eu sou pastor já há mais de 13 anos, 14 anos vai fazer como pastor aqui nesse ministério. 13 anos agora, aniversário nessa semana, 13 anos nesse ministério como pastor. E eu já vi tantas situações de pessoas que não têm o mínimo de interesse de aprender. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ensinar, de ter fora do escudo normal, de colocar outros estudos, incentivando as pessoas a aprender a montar mensagem, aprender a estudar a Bíblia, porque graças a Deus, Deus me abençoou e me deu uma formação nessa área. Eu aprendi bastante e tenho facilidade de ensinar, mas às vezes as pessoas que não fazem parte do ministério vêm aprender e as pessoas que eram do ministério mesmo não ligavam, não valorizavam. Então eu vejo como que as pessoas não têm interesse. Não são todas, mas eu vejo também aquelas que têm interesse. Outras já são diferentes. Então José era desse, era interessado. E o pai começou a ensinar ele as coisas. Aí ele começou a aprender lá, né, como é que era da época lá, a leitura, ele foi aprendendo, a matemática. E os outros irmãos? Os outros irmãos não queriam saber de nada. Só queriam fazer as coisas erradas. E José começou a sair nessa área. Quando o pai dele ia fazer as compras, ele ia levar quem? Vou levar José, porque José chega lá, ele vai me ajudar, agora ele já sabe ler, já sabe fazer conta. Então José já começou a aprender a fazer compra. Ele já, com essa história toda, percebe-se que ele está do lado do pai, sempre junto com o pai. Já vai aprendendo ali, o pai dele ensinando, e agora já está fazendo compra junto com o pai, enquanto os outros estão afastados do pai. Olha, eu sempre ensino aqui, burro, né, ignorante, é a pessoa que se afasta do pai. Nós precisamos ter agarrar essa oportunidade que nós temos. Você que ainda tem pai, tem mãe, aproveita ela. Faz o máximo que você puder para desfrutar dela, dessa liderança que Deus te deu para te ensinar, que desde, como eu disse aqui, desde o início, quando você ainda é bebê, que sempre cuidou de você. Tenta aproximar, tenta estar perto, não afasta não traz tristeza para o coração do seu pai, da sua mãe, não. Tenta trazer alegria para o coração deles, está entendendo? Porque o pai e a mãe já sofrem tanto, a luta é tão grande, a vida é cruel, a vida é muito dura conosco. E ainda ter filho para poder trazer tristeza para dentro de casa, para o coração do pai e da mãe. Então a gente tem que procurar a trazer alegria para o nosso pai, para a nossa mãe, né? Já que tantas coisas, porque as coisas da vida, eu vou dizer, elas machucam demais. Mas se você tem um filho que te dá prazer e alegria, isso ajuda você a viver, né? E José era assim, ele estava sempre ali com o pai, com a mãe ali, junto ali, enquanto os outros não valorizavam esse momento, José valorizava. Por isso, amado, que a mão do Senhor era com ele. O caráter. Quer que as mãos do Senhor sejam com você? Então você tem que ter o caráter. Você tem que começar a mudar dentro de casa como filho. Seja exemplo. Quem sabe você não tem mais o seu pai, quem sabe você não tem mais a sua mãe, mas você tem pessoas que podem estar no lugar de um pai, de uma mãe, pessoas que têm uma certa idade, que você deve respeitar. Tem gente que não respeita os mais velhos, fala com o mais velho como se fosse uma criança. Deus está vendo tudo, Deus está olhando isso, Deus não aprova isso. A mão do Senhor nunca será sobre a tua vida enquanto você estiver agindo dessa forma. Pessoas que não respeitam a direção da igreja, os pastores, falam com o pastor como se eles falam com qualquer pessoa. O pastor é uma liderança de Deus, é um diácono na igreja, que está ali na portaria, fazendo os serviços, né, da igreja.
Você deve respeitar ele. Deus colocou ele ali, ele é um líder na igreja, ele está ali para zelar da igreja. Então você deve respeitar ele, porque ele é uma pessoa de Deus escolhida para zelar pela casa do Senhor.